Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar daqui a pouco mais uma live. Hoje com o professor Adílio sobre literatura latina e grega e comparada. A grega com a latina. Vocês estão ouvindo bem? Podem me dar um retorno do som? Vocês podem me dar um retorno do som, pessoal? Eu vou tentar ficar sem microfone dessa vez, para ver se o som fica melhor. Ótimo. Bom saber. Espero que continue, né? Porque a gente tem tido uns problemas com relação a som, né? E eu sou meio analfabete, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu sou um pouco muito analfabete e acaba que fica desse jeito. Enfim, é isso. Então nós vamos aguardar um pouquinho o professor Adílio aparecer. Enquanto isso, eu queria só relembrar vocês sobre as próximas. Deixa eu ver aqui a programação. Opa, olha quem está chegando. Hoje, né, com o professor Adílio, como eu disse, o foco é literatura latina, literatura grega, literatura comparada, né? Acho que a gente poderia dizer dessa forma. Na próxima semana, na quinta-feira, boa noite, Adílio. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência, só para me dar um recado inicial, eu já lhe chamo. Não, eu vou lhe chamar logo, que é bom que a gente vai trocando figurinhas enquanto o pessoal chega. Cadê? Adílio não pode participar. Por quê? Adílio, aqui tem dizendo que você não pode participar. Por quê? Foi que houve? Adílio não pode participar. Adílio, talvez seja por causa disso. Vê se tem a opção aí de você colocar para solicitar, para participar. Porque aqui não está aparecendo a opção. O seu nome fica com uma cor um pouco embaçada. E fica dizendo. Opa, não, perdão. Fica dizendo que você não pode participar. Não, pode acessar logo. Pode acessar logo. Tem problema não. É só para avisar o pessoal que a partir de agora eu estou tentando colocar todas as lives às terças e quintas no horário da noite. Aqui e acolá, dependendo, claro, dependendo da disponibilidade do convidado, a gente pode alterar isso. Mas eu vou fazer todo o possível para ficar nesses dias. Às terças e às quintas no horário da noite, né? E aí, por exemplo, hoje a gente está começando agora, às 7 horas. Na quinta-feira, a Catiuxa, ela vai estar também às 7 horas, certo? Sobre linguística computacional. O título da nossa live vai ser Quero ser um linguista computacional, por onde começo? Né? Essa daqui foi a partir da live com o professor Tiago Cunha que nós resolvemos fazer essa dobradinha aqui com a linguística computacional. Logo em seguida, na próxima semana, vai ser
8 horas com a professora Luísa, a nossa professora de Libras da URCA, em que nós vamos, na verdade, vai ser um bate-bola, né, nós dois, não é apenas, exatamente uma palestra, mais ou menos, palestra ótimo. Mas vai ser mais ou menos como no formato do Stephenson, em que a gente estava mais batendo um papo sobre, no caso dela, sobre mitos e crenças acerca da surdez, né? E por aí vai. Então, a maioria das nossas lives, se não todas, acontecerão às terças e quintas no horário da noite. Aqui e acolá, a gente vai ter uma fora desse horário, né? Eu estou, inclusive, vendo aí uma com uma amiga, que é uma psicóloga, para conversar com a gente, né, sobre esse período de pandemia e tudo, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer para ajudar a enfrentar esse período tão difícil, né? E isso vai acontecer, no caso dela, vai acontecer à tarde por causa do horário dela, né? Se não me engano, é na próxima semana, mas assim que eu fechar tudo, eu faço a divulgação em massa para poder avisar vocês com mais detalhes, né? Então, aguardando aqui só o professor Adílio, professor Adílio a entrar, né? Nós já temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a oitava. É o oitavo live. É o live ou a live? Boa pergunta. Como diz os youtubers, clique, dê um joinha e faça seu comentário. Diga se você acha que é a live ou o live. Acho que agora dá pra... Pronto. Vamos perguntar. O que vocês acham, pessoal? É a live ou o live? Pois bem, essa é a oitava. Depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Professor Adílio. Boa noite. Adílio. Meu som tá chegando bom aí? Tá ótimo. Melhor que estivesse do meu lado. Ô, Professor, rapaz, Adílio, a sua opinião. Você acha que é a live ou o live? deixe-me ver. A live ou live? Pois, Bem, na verdade, live aí não seria a expressão inglesa para ao vivo? sim, é um estrangeirismo, né? É um é um estrangeirismo. Se a gente levar em consideração outros estrangeirismos, como, por exemplo, me fugi agora. Internet, pronto, internet bank, eu vou no internet banking. Mas, em compensação, é na internet, é feminino. É Boa porque, na pergunta. verdade, live aí é adjetivo, né? Mas, no caso, quando veio para o português, ele foi substantivado, não? Olha, Ativado. diz, olha, levando em conta que é uma transmissão ao vivo, eu diria a live. A Mas aí, live. se tem algumas pessoas dizendo, mas aí a live está ganhando, né? Então, mas aí se você for todo inglês, se você fala a live, não confunde com aquela outra expressão alive. Não tem uma expressão em inglês, alive? A live. Aquela stay alive. Stay alive. É porque, na É, verdade, existe a forma separada e a forma junto. O problema é que quando você pronuncia, os sons eles se conectam. é verdade. Eu tava conversando com o pessoal, fazer que nem aqueles youtubers, né? O que você acha? Deixa aí o seu comentário. E aí, como é que você está? Como é que está de quarentena? Estudando muito. Botou a Eneida em dia? Eu estava Ótimo. me deleitando porque é o seguinte, essa versão aqui, ela é considerada a mais intragável tradução da Eneida. Então É resolvi, Fontes, é? é a do Odorico. É da Martins Fonte, né? Isso, é. Porque na verdade a Martin Claret, na verdade, a Martin Claret, ela não É, faz a tradução, ela apenas compra os direitos de uma tradução e publica. Então essa tradução aqui, ela é do século XIX. É uma linguagem muito curta, tanto é que foi necessário nota de rodapé
para tentar explicar muitas das palavras que estão aqui, e assim, não dá conta. Não dá conta. Realmente, o português aqui é um português castiço, de difícil leitura, mas assim, vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Eu confesso, Adílio, que sobre essa questão de traduções de obras clássicas, eu não me ligo muito nesse detalhe, porque, assim, os meus professores da Federal, eles diziam que essas traduções da Martin Claret, elas, no geral, elas são muito ruins. Aqui e acolá é que você vê uma tradução boa. Mas eu, particularmente, eu não me preocupo tanto com isso por conta do próprio difícil acesso que é. Né? E aí acaba que, por pior que seja a tradução, só de você ter a obra, já é alguma coisa. Com né? certeza. Claro. Mas o valor de mercado é complicado, porque, por exemplo, uma edição como essa custa em média de 20 a 35 reais. Tem uma tradução que saiu agora pela editora 34 e você não encontra uma tradução por menos de 100 reais. Então, assim, dificulta bastante o acesso, porque além do valor do livro, você ainda paga muitas vezes o frete. Esse frete sai pelo valor. Então, assim, leitura hoje em dia, especialmente de obras clássicas, está ficando cada vez mais caro. Infelizmente, era para ser mais acessível, era para ter um valor de mercado. Tem uma edição da editora, se não me engano, Penguins Book, da Penguins Company, que ela é bem mais acessível. Você consegue uma edição da Eneida ou da Ilíada, da Odisseia, por uns 40, 50 reais. Mas mesmo assim, ainda é uma literatura cara. Infelizmente, traduções são caras, infelizmente. A edição que eu tenho da Eneida é aquela chamada A Eneida Brasileira. Sim, conheço. É a do Odorico mesmo. Rapidinho, professor Adílio. Pessoal, a gente está falando da obra A Eneida de Virgílio. Não confundam com a professora Eneida. Né? Porque algumas pessoas aqui do Campus do Pimenta da Urca do Campus do Pimenta podem confundir, né? Não, com certeza. A Eneida, a nossa amada professora, é tão bela quanto Helena de Troia. Pois bem, muito bem, gente. A gente não teve tempo de conversar os detalhes logísticos aqui, mas eu acho que você já deve ter percebido pelas outras lives, né? São 30 minutos para você falar e depois eu encerro e reinicio para que a gente tenha mais 30 minutos de debate. Porque como a gravação do Instagram não ultrapassa 1 hora, nas primeiras lives que eu fiz, acontecia de cair, de desligar automaticamente e a fala da pessoa ficar cortada. E aí quebrava o raciocínio para a pessoa voltar e tudo. Aí eu organizei dessa forma. Depois dos 30 minutos de fala, eu encerro e reinicio uma nova gravação. E aí, o toque é o óculos. E dá os 30 minutos, eu tiro o óculos, né? É melhor do que colocar uma plaquinha ou dizer alguma coisa. Aí eu vou saber. Exatamente. Né? Pois bem, gente, este é o professor Adílio, um grandiosíssimo amigo, muito querido, professor de latim, né? Já há um bom tempo, e um grande nome na nossa região, quiçá, além dela, sobre fonética e fonologia da língua latina. Se você quiser realmente aprender como se pronuncia latim, o clássico, e as outras versões e tudo mais, este é o homem. É isso aí. Então, Adílio, a bola é sua. Pode ficar à vontade. Eu vou tentar não me empolgar demais, porque como é um assunto que nós gostamos muito, seria muito difícil a gente se contentar em falar apenas sobre um detalhe ou outro. Então, assim, antes de falar sobre a Eneida, antes de falar sobre Ilíada, Odisseia, nós precisamos refletir um pouco sobre o que a Zélia de Almeida Cardoso nos conta na sua obra Literatura Latina. Ela faz uma introdução sobre o percurso das obras literárias de Roma e como isso começou. E ela começa destacando sobre a importância de um tradutor.
Então, creio que vale muito a pena começar por esse ponto. Eu retirei uns trechinhos da obra da Zélia e eu queria trazer para vocês. Como eu estou aqui com o computador ligado, se der alguma interferência, você me avisa para que eu faste bastante, porque eu sei que dá interferência. Então, aqui diz que quando nos referimos à poesia épica, somos levados de imediato a pensar no gênero a que se filiam as narrativas, em verso, e esses versos são geralmente uma composição estrutural comum. Então, nós temos as epopeias, como Ilíada, Odisseia e Eneida. Nós temos uma estrutura silábica, digamos assim, muito similar. E é interessante quando você vai ler uma obra dessa, você tentar seguir uma cadência rítmica. Porque quando você lê uma obra como essa, e você lê como se estivesse lendo um jornal, um matinal, você não consegue causar o efeito. Eu estava agora há pouco ouvindo uma música de uma trilha sonora do Vangelis, do Alexander, o Alexandre Grande, e eu reparei de imediato que ele consegue fazer quase como se fosse um verso hexâmetro, datílico. Ele faz o seguinte, ele faz pam, 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 pam. E quando você vai ler uma epopeia, seria interessante você tentar fazer uma leitura dela seguindo essa cadência, esse ritmo. Por que disso? As epopeias de Homero, elas foram composições para a oralidade. Então, durante muito tempo, essas epopeias elas foram transmitidas via oralidade. Então, não havia, de certa maneira, ainda uma preocupação com a escrita. Porque como as epopeias elas eram e são poemas épicos gigantescos, são, digamos assim, coisa de dezenas, de milhares de versos, coisa de 14, 15 mil versos. Então, seria necessário, se fosse escrever, uma necessidade de papel, papiro, pergaminho, muito extensa. Então, ela servia para a transmissão de um conhecimento, a epopeia servia também, não apenas como esse ensinamento básico, mas um ensinamento histórico, geográfico, político. Então, assim, as epopeias, elas tinham esse valor. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o que a Zélia diz sobre a tradição grega, porque a literatura latina, que vai aí se constituir quanto tal, muito tempo depois da literatura grega, precisou beber na fonte grega. E quando a gente fala sobre esse beber, quando a gente fala sobre isso, é interessante trazer o que a Zélia fala, que em latim, na época, por exemplo, da formação do século III, aí, não havia ainda uma literatura constituída. Haviam certas manifestações literárias, mas elas... Cristo, não é isso? Isso, exatamente, antes de Cristo. Então, elas só irão ter uma constituição de uma literatura propriamente dita com a primeira tradução que o Lívio Andrônico faz da epopeia de Homero. E a pergunta que fica, por que ele traduziu, por exemplo, a Odisseia? Por que ele traduziu a Odisseia do grego para o latim? Para ensinar. O Lívio Andrônico, segundo o que se consta, ele era um escravo que foi trazido de Tarento, e ele, ao chegar em Roma, ele percebeu que havia uma carência, uma falta da literatura grega ali escrita. Então, ele, ao traduzir essas obras gregas para o latim, ele não só fez um trabalho magnífico de tradução, como ele deu a oportunidade ao povo romano de conhecer a literatura grega e, através desse conhecimento, também o conhecimento da cultura, conhecimento da língua, conhecimento das questões políticas, sociais e tudo mais. Então, graças ao Lívio, foi, digamos assim, o Lívio foi o expoente nesse momento histórico. O Virgílio, autor da Eneida, ele fez essa obra por uma razão. Então, assim, historicamente, nós temos um período de Roma de constituição de império. Com a morte de Júlio César, em 44 a.C.,
no dia 23 de março, precisamente, de manhã, com 23 facadas. A gente tem que destacar isso porque é um fato absurdo, mas é fato histórico. Júlio César foi morto com 23 facadas. Ele fez uma quebra na história de Roma. Porque Roma era uma república. Mas no momento em que ele havia se tornado um ditador vitalício e ele foi assassinado, houve um período de turbulência muito grande, de guerra civil em Roma. E essa guerra civil só vai se amenizar ou até mesmo se dissipar quando Augusto, Otávio, o sobrinho neto dele, assume o poder, assume o império. Isso só no ano 27 a.C. O Virgílio fazia parte desse ciclo, esse círculo não apenas literário, mas também no círculo político. E o Augusto solicitou dele a escrita de uma epopeia. Só que a missão que Augusto deu para o Virgílio não foi um pedido simples. Foi mais ou menos assim. Eu quero que você componha um poema épico, contando toda a nossa história, desde Troia, desde onde você puder trazer. Só que eu quero que a sua epopeia, o seu poema, seja tão grandioso quanto os 2 poemas de Homero. Gente, quando a gente pensa num negócio desse, foi uma tarefa, digamos assim, hercúlea, foi uma tarefa assombrosa. Para vocês terem uma ideia, quem não sabe disso, fique atento a esse ponto, Virgílio levou 10 anos, 10 anos, para conseguir concluir essa epopeia. Pelo que se sabe, estruturalmente, nós temos 6 cantos ou livros da Eneida que se referem à Ilíada e os outros 6 cantos ou livros que se referem à Odisseia. Então, o Virgílio, ele conseguiu estruturar a sua epopeia dividindo em 2 partes. E cada uma delas é uma homenagem a um poema homérico. Por que é que a gente percebe isso? Quando nós lemos a Eneida, seja a versão que você tiver, seja a versão que você possa conseguir, você vai perceber que os 6 primeiros cantos são muito mais próximos à trajetória de Odisseu. E aí eu queria fazer aqui um parêntese, porque muitas pessoas ficam tentando entender por que o título das obras são assim. Por exemplo, por que Eneida? Eneida é uma mulher? Não. Eneida é uma referência a Enéis, a o Enéas. Então, Eneida, a história sobre Enéas. Aí, Odisseia, a história sobre Odisseu. Alguns também chamam de Ulisses, uma outra versão para o seu nome. E aí surge uma pergunta que é muito interessante, meus alunos sempre perguntam isso, por que que não é Tróiada? Aí eu tenho que explicar que, na verdade, não poderia ser Tróiada, porque o nome do local, historicamente, não é Troia. O nome do local, historicamente, é Ilion, a cidade de Ílio. Então, quando dizemos Ilíada, tem tudo a ver, está correto, tem a questão lexical aí presente, então é a história da queda de Ílion. Então, em relação à Eneida, eu repito isso, então não é a história sobre uma mulher, a história de um príncipe, de um guerreiro. E aí, para que eu possa sintetizar a minha fala de uma maneira mais didática, eu quero destacar aqui uma categoria analítica. Essa categoria analítica, eu vou colocar apenas como personagem. Então, quero destacar aqui 3 personagens. Esses 3 personagens têm uma relação muito grande. Primeiramente, o herói Aquiles. Quando nós pensamos em Troia, nós pensamos na Ilíada, todos devem ter em mente que ali é a história da ira, da raiva, do rancor do herói Aquiles. Possivelmente, na história, quando tem aquela passagem que fala que ele se absteve da guerra, ali, naquele momento, o herói é um herói que reflete, um herói que pensa, um herói que está mal. Porque ele perdeu um dos seus bens, não um bem material, especificamente, mas o seu espólio de guerra.
O rei retirou dele uma mulher, e isso causou nele uma irritação muito grande. Inclusive tem um filme com o Brad Pitt, que vale a pena assistir, por mais que tenha questões lá que não sejam da obra, mas vale a pena assistir, porque é a literatura clássica, a literatura antiga ali presente. Então, o Aquiles sentiu muita raiva por ter a sua cativa retirada do seu regaço, do seu braço. Mas até então ele continuou, mas quieto na sua, não participou mais da guerra, se afastou completamente. E aí, gente, acontece o que não devia ter acontecido, ou devia ter acontecido, não sabemos ao certo. Quando Patroclo, seu amor, seu amante, pouco se sabe se ele era primo ou somente amigo, mas o que se sabe é que o Aquiles tinha uma afeição muito grande por ele, ele era o amor dele. O Patroclo usa a armadura de Aquiles e compele e motiva os mirmidões. E os mirmidões entram na guerra. Só que nessa história, poucas pessoas, ou praticamente ninguém, reconheceu que não era o Aquiles com a armadura, era o Patroclo. E seguiram, os mirmidões seguiram. E nessa batalha, o Patroclo está diante de Heitor. Poxa, Heitor, um grande herói, um grande guerreiro, não contou conversa, não pediu desculpa, não pediu licença, matou o Patroclo. Pessoal, quem não leu ainda, corre lá, vai ler. Gente, vocês não sabem o que é a ira de um homem. Quando Aquiles recebe o corpo inerte de Patroclo, a sua ira virá. Então ele sai de sua tenda, vai até diante do palácio real, exige que o Heitor desça, batalha com ele, e aí a história é trágica nesse aspecto, porque o Heitor era um grande guerreiro. Ele, durante muito tempo na história, você acredita que ele vai sobreviver. Só que o seguinte, esse sobreviver é aquela coisa, um herói diante de outro herói, um dos dois não irá sobreviver. E foi o que aconteceu com o Heitor. Então, o Aquiles impiedosamente mata o Heitor e, pior, amarra as pernas dele na sua biga e arrasta. Ele arrasta por longo caminho, desfigurando completamente. E aí tem uma passagem que eu acho que também vale muito a pena a gente refletir sobre o personagem Aquiles, que é quando o rei Príamo entra no acampamento e vai até Aquiles e pede o corpo do filho para fazer o ritual de passagem. E assim, eu acho muito bonito essa passagem, porque o Aquiles, ele não é um monstro. Porque as pessoas confundem muito. Achar que o Aquiles não é um herói. Que o herói era o Paris, o herói era o Heitor. Não, o Aquiles também é o herói. Só que, na verdade, ele é o herói-chave da história. Porque, primeiramente, a história da Ilíada acaba com o funeral do príncipe. Acaba com isso. Mas, na verdade, toda essa história, por exemplo, o momento em que o pai pede a Aquiles que ele ceda o corpo do filho para que o rei possa enterrá-lo ou sacrificá-lo, ou fazer qualquer coisa que fosse o ritual, porque, na verdade, existe uma confusão nessas terminologias. Porque, por exemplo, se eles cremavam o corpo, por que é que se fala muitas vezes que eles enterraram? Então, é meio estranho. Na verdade, eles cremavam o corpo para que ele pudesse ir para junto dos deuses. Pois bem, o Aquiles, ele é impiedoso no campo de batalha, mas ele foi humilde, respeitoso com o rei Príamo. E não apenas isso, ele impediu que os mirmidões tocassem no rei Príamo, permitiu que ele levasse o corpo. Então, assim, é incrível quando a gente pensa que o Aquiles, por mais que ele fosse semideus, semi-imortal, ele tinha a sua qualidade humana de se entristecer, de ter ira, de ter raiva. E aquela coisa, o Homero ele deixa muito claro que nós somos joguetes de deuses.
Porque toda a história da Ilíada e da Odisseia, você vê os deuses conspirando, decidindo sobre a vida um do outro, poupando aqui e ali. Terminando essa parte em relação à Ilíada, em relação ao personagem herói Aquiles, nós temos outro personagem que eu considero como um exemplo no sentido de inteligência, de estratagema, que é o Odisseu. O Odisseu, ele era um perito em criar situações favoráveis para ele. Ele não dependia tanto da sorte, ele calculava, ele era uma pessoa, digamos assim, na arte da guerra, um estrategista. A ideia do cavalo de Troia é dele. E é muito interessante essa ideia do cavalo de Troia, porque os troianos, eles admiravam os cavalos. Eles tinham os cavalos como seres magníficos. Então, quando aquela passagem que os gregos se afastam das proximidades das terras de Troia e deixam apenas aquele cavalo, sendo que dentro do cavalo estavam os heróis, estavam os mais valentes guerreiros gregos, o povo troiano viu aquilo como uma dádiva. Pensou que tudo já tinha acabado, a guerra estava acabada, então aceitaram aquele presente grego. Só que esse presente grego, e aí quando a gente pensa muito hoje em dia sobre o que significa Trojan Horse, né, cavalo de Troia, né, tenham muito cuidado. Quando você receber um cavalo de Troia pelo seu e-mail, pelo seu aplicativo celular, não abra, porque cavalo de Troia, ele vai te destruir por dentro. E aí é onde o Homero foi genioso. Colocar um personagem na sua história tão complexo. Porque o Aquiles é complexo. O Odisseu é complexo. Você, por um minuto, você questiona se eles não realmente existiram. Porque eles não são personagens como Capitu, que é um personagem maravilhoso. Não é um personagem como Senhora Aurélia, como Bentinho. Não. São personagens de uma complexidade, de uma tragédia que envolve o seu personagem, que é inimaginável. É inimaginável. O Odisseu sobrevive à guerra de Troia. E no momento em que ele sai dessa guerra, ele está certo de que vai para casa. E aí ele comete um erro humano, que é a desobediência, o desprezo por seres superiores. No momento em que ele faz isso, ele vai pagar caro. Tem uma passagem, que essa passagem, quando todo mundo lê, não tem como você não ficar impressionado, que é quando ele está diante dos gigantes. Porque no momento em que ele está com seus soldados, que ele fica preso numa gruta com um gigante, a pergunta que fica é como é que ele vai conseguir sair dessa situação. Ele tem ideia simples, dá toda a sua bebida para esse ser grandioso. Primeiramente, porque o ser grandioso ele só tinha um olho. Ele não tinha agilidade nem no corpo e nem no olhar. Então Odisseu percebe que se ele estiver embriagado, aquele um olho não será suficiente para ver a mobilidade dos soldados. Mas aí surge uma possibilidade ainda melhor, porque o gigante embriagado adormece. Então Odisseu pega um pedaço de pau, provavelmente, só é o que ele tinha, faz a ponta, vai caminhando por cima do corpo do gigante, se aproxima do olho dele, e crava a lança no olho. Mas aí, gente, eu estava assistindo aqui há algum tempo atrás, uma palestra de um professor, e esse professor, ele é muito famoso, inclusive tem um livro dele, ele vai dizer o seguinte, só para que vocês saibam, o livro dele é literatura latina, Paulo Martins. Ele diz o seguinte, que o herói,
Odisseu tem que se despir do seu nome. Porque ele não podia dizer até então que o nome dele era Odisseu. Sabe qual foi o nome que ele disse para o gigante? Meu nome é ninguém. Quando ele fura o olho do gigante, o gigante, no desespero, cego, levanta-se e detalhe. Quando Odisseu estava dentro da gruta, só havia uma passagem, que era uma pedra muito grande, que colocou o gigante. Então ele não tinha como mover. Mas depois que o gigante está cego, ele é obrigado a se levantar e tentar encontrar a saída, e nesse momento ele encontra a pedra e retira. E começa a gritar para os seus irmãos gigantes também. Ninguém me feriu, ninguém me cegou. E os irmãos dele? Se ninguém te feriu, se ninguém te cegou, então está tudo bem. Mas Odisseu comete um erro humano, a soberba. Ele grita da sua embarcação: quem te cegou foi Odisseu. Para que ele fez isso? Para que se vangloriar? O gigante era filho de divindade. Então a divindade foi no socorro do filho. Como? Prejudicando a volta de Ulisses para casa. A guerra de Troia durou cerca de 10 anos. Odisseu passou quase esse tempo todinho para voltar para casa. Ele não conseguia voltar para casa. Sua casa, terra natal, era Ítaca. E tinha lá a sua amada esposa, Penélope, e o seu filho, Telêmaco, que já estava grande, depois de tanto tempo o pai distante, e ficava aquela dúvida: Odisseu morreu? Odisseu não morreu? Odisseu estava tentando voltar para casa, mas ele acabou despertando a ira dos deuses. É interessante, quando se fala na história do momento em que Odisseu chega a um local místico, ele encontra uma deusa que faz para ele uma proposta. Essa proposta foi uma proposta indecente, é verdade. Mas ele aceitou. Quero dormir uma noite com ela. Só que ele não sabia, e eu não vou dizer o nome dela, quem quiser vai ler o livro para descobrir, ele não sabia que ela dominava o tempo. Então ele dormiu uma noite com ela. De manhã, tinham se passado anos. Ou seja, por uma noite como mulher, ele perdeu anos da sua vida. E sua amada Penélope ainda estava lá. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu não conheço na literatura mundial, a literatura antiga, clássica, uma personagem. Ah, Isla, você sabe, é Calypso, já pegou. Obrigado, Isla. Temos uma leitora aí de verdade. Então, o que acontece? Está dando altas dicas aqui nas mensagens. Ela Pois conhece... é, minha letrinha é pequena, eu quase não consigo ver. Ah, Polífemo, nossa, gostei. Olha, essa jovem, essa Isla, ela realmente é uma menina muito pesquisadora, estudiosa. Com certeza ela vai ser uma professora de latim. Pois bem, então imagine... grega. Oi? Quiçá de literatura grega e uma mitógrafa. Sim, sim, sim. Aí imaginem só que esse personagem, esse Ulisses, ele comete mais erros. Deitar-se com outra mulher enquanto a sua amada esposa está lá esperando anos. Não é um dia, não é 2 dias, são anos. Ela espera tanto que quando Odisseu foi para a guerra, ela estava grávida. Quando ele volta para casa, o filho já é homem. Então imagine só. É interessante que quando se fala em Penélope, poucas pessoas sabem que ela teve o seu palácio invadido por cerca de 100 homens que queriam, porque queriam, a mão dela. Diziam: Odisseu está morto. Já está morto. Odisseu está morto. Então, para que você vai ficar viúva? Você é rainha. A Ítaca precisa de um rei. Então, o que é que eles fazem? Invadem o palácio e exigem dela que escolha um dos pretendentes. Depois de toda a história da Odisseia, quando Odisseu consegue retornar para casa,
ele é obrigado, mais uma vez, se despedir do seu nome. Novamente, porque o nome dele era famoso. Ele teve uma ajuda de uma deusa, também não digo qual o nome, e essa deusa transformou ele num ancião, um velho, um pedinte. E esse pedinte vai para o palácio. E eu acho muito bonito a questão da hospitalidade grega, porque tem uma passagem que diz que Penélope exige que todos cuidem bem daquele senhor, que ela nem sabe o nome, que ela nem conhece. Porque, como ele é um senhor sábio. Então ela pede que cuidem dele, que alimentem ele. E aí tem uma passagem muito bonita na digressão que Homero faz, quando a escrava vai cuidar de Odisseu, e ela, ao analisar o corpo dele, ela vê uma ferida na coxa. E essa ferida é exatamente a ferida que Odisseu tinha. Então, assim, por mais que a deusa tenha transformado ele num velho, foi um velho, mas ainda com a mesma ferida. Então, a escrava, na hora, disse, meu senhor, porque ela sabia que era Odisseu. Odisseu também teve que aparecer para o seu filho com sua face, para mostrar para ele quem era e pedir a ele calma. Por quê? Porque a Odisseia trata da ira de Odisseu. A ira de um homem que sofreu para voltar para casa, como diz o ditado, sofreu o pão que os deuses amassou, voltou para casa, tem 100 homens querendo violentar a mulher, comendo, bebendo, quebrando tudo. E seu filho, Telêmaco, com raiva, querendo se vingar, querendo proteger a mãe. E ele diz, calma, filho, a hora vai chegar. E tem uma passagem interessante que Penélope, ela faz uma mortalha, uma espécie de roupa para o luto. Só que ela faz de manhã, ela faz de tarde, de noite ela desmancha. Porque ela quer ganhar tempo. Ela quer ganhar tempo, ela quer ganhar tempo, porque ela tem a certeza que Odisseu vai voltar para casa. Sim. E aí acontece uma coisa que eu acho que o personagem Odisseu, ele se torna do pequeno, se torna grandioso novamente. É quando ela lança o desafio para que, primeiro, monte o arco de Odisseu, que não era fácil, só montar. E 2, além de montar, atirasse uma flecha e essa flecha passasse por dentro de argolas pequenas. É uma cena, tem um filme antigo de Francis Ford Coppola, se não estiver enganado, de 1997. E tem exatamente essa cena, uma cena muito bonita. Porque os pretendentes não conseguem armar o arco. E Odisseu não só sabe armá-lo, como ele atira a flecha. E na hora que ele atira a flecha, quando a flecha toca o final, quando olham para Odisseu, ele não é mais o velho. Ele voltou a ser aquele Odisseu vigoroso, aquele herói, aquele homem lutador, vencedor, com suas vestes. E aí imaginem só, ele olha para o filho, olha para os escravos, exige que fechem as portas com todos os pretendentes juntos, e o filho dele pega uma lança e começa um massacre. Gente, não escapa ninguém. Ulisses, ali, não tem dó, não tem piedade. Mata cada um dos homens que tentou roubar sua amada e fiel Penélope. E seu filho, Telêmaco, tem um momento da sua ira, poder libertar-se da raiva, e mata quantos ele pode. E aí, gente, vamos para a Eneida, porque tem um personagem lá que não é apenas o personagem central, mas é um personagem que era, vejam só, troiano, participou da guerra de Troia e lutou contra Aquiles e também lutou contra Odisseu. Olha que interessante, o personagem que participa, de certa maneira, de uma espécie de triangulação. As 3 obras, elas se completam.
Não há como você estudar, porque o que acontece? Se você for tentar estudar uma e desprezar as outras, você vai perder a cereja. Você precisa e deve ler as 3 obras: Ilíada, Odisseia e a Eneida. E depois que você lê as 3, aí você vai dizer o seguinte: agora terminei de ler tudo, já sei de tudo. Não, eu peço para você conhecer os Lusíadas. Que aí você vai ter uma outra paixão na sua vida. Né? Não é difícil você ler os Lusíadas e não se apaixonar, porque você vai dizer o seguinte: poxa, eu estou lendo um aluno de Homero, um aluno de Virgílio. Dante também entrou nesse círculo restrito, digamos assim, de cultura helênica. Pois bem, então na Eneida, esse herói troiano que sobrevive à guerra de Troia sem, vejam só, ele não saiu ileso. Então ele não saiu sem nenhuma mácula. Ele sai de lá mancando. Ele carrega o pai nas costas. Olha só, para poder sobreviver, ele tem que carregar o pai nas costas. O pai dele é Anquises. E detalhe, ele ainda tem que levar um filho pequeno, Ascânio. Ele tem que sair com um escravo. E tudo isso descobre que a mulher morreu. Então, assim, o herói Enéas, ele sai de uma guerra abalado. Ele perdeu a mulher. Depois, nas suas viagens, ele vai perder o pai. Só vai restar ele e o filho. Quando Enéas chega a uma região conhecida como Cartago, ele vai encontrar uma rainha, Dido, e ela o recebe muito bem. Muito bem. Gente, vocês não fazem ideia o quanto ela trata ele bem. Porque não só ela faz banquetes, como ela recebe ele no Palácio Real. Provavelmente, o Enéas devia ser muito bonito, muito charmoso. Tem uma série agora da Netflix, Troia, a Queda de uma Cidade, se eu não me engano o nome é esse, é muito bonito. E eu comecei a assistir, gostei, achei interessante. Tem muita coisa porque ela foi produzida pela BBC, então ela tem muita qualidade histórica, tem muita qualidade nos personagens e tudo mais. E aí eu fiquei surpreso. Lá em Troia, na minissérie, Zeus, Júpiter, é negro. Aquiles é negro. Odisseu tem uma aparência não tão bonita. E o Enéas não só é negro, como ele tem um cabelo Black Power. Eu achei muito interessante ser um personagem de cabelo Black Power naquele período. Claro, não se tem uma precisão histórica se ele realmente era loiro, moreno, aquela coisa. Mas assim, ver Aquiles, Zeus e Enéas negros, para mim foi um deleite. Eu gostei muito, assim, eu me senti representado pela primeira vez em ver uma série sobre literatura clássica, bem moderno mesmo, assim, e trazendo personagens dessa forma. Então, gostei muito. Em relação ainda sobre o Enéas, tem uma questão que a gente precisa refletir. O Enéas, ele sai de Troia abalado. Não só pela dor física da sua ferida, como ele também sai com um brilho ofuscado. Ele não é um vencedor, ele é um derrotado. E é interessante que Homero colocou uma passagem que diz que o Enéas será um sobrevivente. Vejam bem, ele será um sobrevivente e dele haverá uma nova raça. Pois bem, Virgílio, de posse dessa questão homérica, ao produzir a epopeia, que apesar de tudo, a epopeia de Virgílio foi uma epopeia encomendada, porque o Augusto, o imperador, queria aí fazer uma propaganda do seu império, queria trazer aí uma glória através de um poema épico. Pois bem, Virgílio consegue.
E aí, para fazer uma conexão entre toda essa história de Homero, ou não, ele vai em busca de mostrar, sabe o quê? Uma viagem de Enéas ao inferno, em que o pai dele diz que ele terá uma herança. E essa herança será Réia Silva, os gênios Rômulo e Rômulo e Remo são os fundadores de Roma. Remo nem tanto porque ele morreu, mas Rômulo certamente é a herança troiana. Então é isso. Ok, muito bem, Adílio. Eu vou só pegar uns livros aqui para fazer referência ao que você acabou de dizer. Só um instante. Certo? Deixa eu ver quem está online aqui. Eu estou vendo a professora Patrícia, a outra professora Patrícia. Então, pessoal, seguindo o formato que nós temos feito nas últimas lives, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encerrar um rápido intervalo de alguns milésimos de segundos, né, para que não fique o raciocínio cortado aqui. Né? Então, nós vamos encerrar aqui e entrar novamente com a parte relativa aos debates. Então, é isso aí. Menos de um minuto, Adil. Tá certo.